E estamos de volta com a Revista Justiça, agora 10 horas e 16 minutos. Revista Justiça, debate. Hoje é o Dia da Ecologia, Dia Mundial do Meio Ambiente, por isso vamos receber aqui especialistas, já estamos recebendo especialistas nos temas que vão trazer para nós uma conversa sobre a preservação do nosso planeta e o papel fundamental do Supremo Tribunal Federal nas decisões ambientais. Já começo apresentando aqui em nossos estúdios a mestra em Direito Público pela UNB, com 15 anos de atuação na área ambiental, doutora Micheline Neiva, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com os colegas debatendo, principalmente por esse tema que é tão caro a todos, né? Com certeza. Está conosco também o advogado e presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB do Distrito Federal, doutor Rômulo Najib. Bem-vindo, doutor Rômulo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Agradeço também o convite e um bom dia também a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Está conosco ainda a advogada, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Ambiental, doutora Micaela Minaré Brauna. Doutora Micaela, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, estava com muita saudade de participar do seu programa. Fazia tempo, né? Pois Pandemia e tudo mais, agora a senhora está conosco de volta. Começo com uma pergunta comum para os nossos convidados. Temos o que comemorar nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, doutora Micheline? Sempre. O quê? Porque apesar dos desafios, Sérgio, que são muitos, o fato de você ter uma data é uma data para você fazer os marcos, os levantamentos do que foi dos avanços e dos retrocessos, né? E apesar de vários retrocessos que nós vivemos, né, nos anos que passaram, a gente tem alguns pontos a comemorar. Você teve decisões do Supremo ano passado que foram muito importantes, né, para a questão do meio ambiente, principalmente para a atuação do poder de polícia ambiental. Eu acho que o Supremo deu um reforço muito grande para esse que é um dos braços muito relevantes do Estado para a preservação. Eu costumo dizer que, e aqui como é uma conversa informal, eu digo que meio ambiente você tem que dar 100% de si, porque você está nadando contra a corrente. Então, de vez em quando, você vai perder 50%, 60% daquele 100%. Então, enfim, eu acho que a gente tem uma COP por vir, né? Em Belém, a gente teve a última COP, que eu acho que o grande salto dessa última COP foi a ideia de que você tem que reunir recursos e de que a preservação tem que gerar recursos, né? Porque eu brinco, né? Que eu falo, gente, é muito difícil o ser humano, com a sua natureza, abraçar uma árvore de barriga vazia. Mas a partir do momento em que você começou a trazer recursos, investimento, principalmente no cenário internacional, né? Os grandes capitais, os grandes fundos de pensão interessados em investimentos verdes, em títulos verdes, né? Você já tem vários países aqui, vizinhos da América Latina, que estão conseguindo fazer obras importantes de saneamento, todos com recursos, né, dessa natureza. Falta muito? Falta, né? O planeta tá chorando, a gente tem toda essa questão das mudanças climáticas. Mas eu tendo a ser otimista, a gente está caminhando, né? Doutor Rômulo, temos o que comemorar hoje? Temos sim, Sérgio. Eu concordo com a doutora Micheline que nós ainda temos muitos desafios, mas esse debate, a discutir a proteção do meio ambiente, esse debate nunca teve tão presente na nossa sociedade, e eu vejo isso como uma discussão que ela só tende a crescer. É um caminho sem volta, vamos dizer assim. As pessoas estão conscientes da necessidade de preservação, porque sabem que se a gente destruir o que nós temos, amanhã nós não teremos mais nada. Então, o meu otimismo, eu compartilho do otimismo da doutora Micheline, principalmente vendo as gerações mais novas, né, as crianças hoje, os adolescentes que estão crescendo com essa discussão e, com isso, tendo mais consciência primeiro em relação ao consumo e segundo em relação ao tratamento, à destinação que é feita para esse consumo, que acaba, por vezes, causando danos ambientais. E para a senhora, doutora Micaela, temos que comemorar, ou a senhora é otimista ou pessimista, ou meio termo? Não, muito otimista, concordo com meus colegas. Eu acho que essa data, ela é muito importante, não só pelos ganhos que nós já tivemos. Tem retrocesso? Tivemos, vários, né?
Mas nós temos tido mais ganhos. É um momento para refletir. É uma data, por que essa data é tão comemorada? Que é um momento que toda a sociedade reflete, faz uma reflexão sobre os seus hábitos, o que a gente pode mudar para melhorar a nossa relação com a natureza, para tentar cumprir, que vai ser uma das nossas pautas aqui, a Agenda de 2030. Então, essa harmonia, começamos a ter uma harmonia entre a economia, a tecnologia e o ambiente sustentável. Então, eu acho que temos que comemorar, sim, por diversas leis que nós temos em nosso país, né, para ajudar nesse desenvolvimento do meio ambiente. Então, é uma data que devemos comemorar, é uma data que serve como reflexão. Doutora Michelini, a senhora falou sobre essa questão que trata dos outros países, a preocupação já mundial, mas sempre fica aquele dilema, né? Quem é que vai pagar a conta? Crédito de carbono, por exemplo, uma solução muito louvável, mas fica sempre aquela, né? Os países pedindo para a preservação, mas e quem paga a conta? Sempre se debate? Olha, o debate, a solução, ela é o resultado de uma construção, de um processo, é um caminho. O primeiro passo, de vez em quando a gente dá uns pulinhos para trás, é o reconhecimento da necessidade de tomar medidas para que não aconteça o aquecimento global, né? Então, esse é o primeiro passo. Quais são os países que mais poluem, quais os que menos poluem? A gente precisa poluir menos. Tá, e aí quem vai pagar a conta? Então, a gente está num momento crucial, mas a gente não pode deixar de ver a relevância de ter chegado nesse momento do debate. A partir do momento em que os países chegam e botam uma conta na mesa, você já tem uma conta, você já criou um crédito, você já firmou premissas que são essenciais para que no futuro a gente construa, né, uma economia mais limpa. Em relação ao crédito de carbono, eu realmente eu acho que o Brasil tem muito a contribuir com a queda do desmatamento, né? É um país em desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não impactar a nossa indústria, a nossa atividade econômica, que, claro, tem que ser a mais limpa possível, né? A gente tem aquele princípio da melhor tecnologia possível para não poluir, mas a gente também não pode onerar porque, né, é um país em desenvolvimento. A gente está muito longe dos países desenvolvidos. Agora, em relação ao desmatamento, a contribuição do Brasil pode ser absurda. Você vê, a concentração hoje, né, de gado por hectare na Amazônia, se eu não me engano, é de 0,6. E você já tem pesquisas sendo desenvolvidas na Embrapa, que, assim, né, com tecnologia nossa, a gente pode chegar a 6 cabeças de gado por hectare. Ou seja, você teria como sextuplicar o seu rebanho sem destruir mais árvores, né? Eles já estão trabalhando em tecnologias também para diminuir a emissão de metano, mas eu acho que a preservação da floresta, né? Enquanto a opção do Brasil for, né, a produção agropecuária, né, que, enfim, espera-se que a gente consiga ter tecnologia para ser mais do que exportador de commodities um dia, a gente ainda tem muito o que fazer dentro das atividades econômicas que estão postas, e eu não estou questionando o modelo econômico ou de geração de renda de exportação. Mas tem muito o que pode ser feito na Amazônia, né? Então, eu acho que com equilíbrio, né, com uma negociação justa, equilibrada, porque os países mais ricos, eles têm as cotas que têm que, vamos dizer assim, tem que abater, né? Como se fosse uma conta, né? Eu acho que o mercado internacional de carbono contribui muito para isso, né? Ou seja, a gente tem uma cota menor, ou a gente pode vender as nossas cotas, com projetos de RED, projeto de que o RED são os créditos carbonos que são... Você certifica um crédito carbono pela recuperação de uma área degradada, né? Sim. Eu acho que esse é um caminho importante para o Brasil, né? Então, eu acho que a criação do mercado foi um passo muito importante. A negociação precisa ser justa para que a nossa atividade econômica, que ainda está em desenvolvimento, não seja prejudicada, né? Para que o Brasil consiga ser mais do que um exportador de commodities, principalmente na balança comercial. Mas tem muito que ser feito. Eu acho que a gente consegue fazer muito com o que a gente tem para poder entrar nesse crédito de carbono, sendo um ganhador nessa história, né? Ou seja, o Brasil é um dos poucos países que vai ter condições de botar no mercado um produto com valor agregado. É o quê? É o produto que é produzido sem desmatar a Amazônia. É o produto que ajuda a preservar a Amazônia, né? Então, acho que tem soluções, tem tecnologias, tem caminhos para a gente entrar nesse mercado, conseguindo baixar as metas de emissão com desenvolvimento,
sustentável, né? Sim, a senhora falou de tecnologia. Esses dias estivemos aqui com uma especialista em alimentos. Ela estava falando sobre a carne cultivada em laboratório. Algo que pode ser até utilizar essa bandeira, né? Que vai ser uma carne que vai degradar menos o meio ambiente, né? Enfim, foi como eu falei, né? No modelo econômico oposto, né? Com todo, aí é uma questão complicada, porque... É estranho, né? A ideia de uma carne cultivada em laboratório, né? Não sei, dá pra gente... Acho que eu vou preferir comer feijão ou grão de bico. Mas aí vai de cada um. Mas tem até as grandes, né? Os grandes frigoríficos estão interessados nesta pauta. Então, futuramente, vamos conversar sobre isso também, sobre os impactos ambientais da carne cultivada em laboratório. Enfim, só deixando claro que eu não tô aqui... Enfim, né? Eu peguei o modelo econômico brasileiro, a balança de exportação, né? A balança comercial, como ela está posta. Sim. A gente exporta carne e soja. É isso. Doutor sem Rômulo, entrar no... Vamos falar de uma outra questão que é bem importante para a preservação do meio ambiente. Acredito que é a educação ambiental. Como o senhor vem analisando essa educação ambiental aqui no nosso país? Bom, Sérgio, como eu disse, eu vejo com otimismo, né, que as pessoas estão falando mais disso e que isso entrou no currículo das escolas, né? Mas eu tenho uma opinião, Sérgio, que é a seguinte: a educação ambiental, ela começa em casa. Então, parece um pouco óbvio falar disso, mas o Brasil é um país muito grande, a grande maioria da nossa população é uma população mais pobre, às vezes até miserável. Então, eu penso, isso é uma opinião minha, sim, que não adianta a gente incluir isso no currículo da criança, do adolescente, se o pai joga um lixo pela janela do carro. Então, acho que a educação ambiental ela começa pelo exemplo dos pais. A criança ela aprende muito mais em casa com o exemplo dos pais do que na sala de aula. É claro que é importante você trazer informações técnicas, até informações de lei, mas, novamente, né, o Brasil é muito pobre, então você ensinar a educação ambiental para uma criança que mora, às vezes, numa casa que está numa área ocupada irregularmente, numa área de preservação, é um assunto muito delicado, né? Então, nós, na OAB, DF, nós iniciamos este ano um projeto, uma parceria com a Secretaria de Educação do GDF, para poder colaborar com essa parte de educação ambiental. E um dos temas que nós tratamos nas nossas reuniões é justamente isso, é você saber dosar, é você ter a sensibilidade de trazer esse assunto e levar esse assunto para a sala de aula quando, na realidade daquela criança, na realidade daquele adolescente, aquilo parece não fazer muito sentido, né? Às vezes, né, a criança não tem o que comer e aí vai estar preocupada se ela vai jogar o plástico no lixo certo ou no lixo errado. Então, assim, eu acho importantíssimo que isso esteja começando, mas, novamente, para mim o mais importante é o exemplo que é dado em casa. A senhora concorda também, doutora Micaela? Sim, inclusive essa educação de qualidade é um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, que está na Agenda de 2030, que é garantir uma educação inclusiva, de qualidade, e nela inclui a parte ambiental, que é o desenvolvimento sustentável. Outro dia eu participei de um projeto, participo de vários projetos aqui no DF, de educação nas escolas. E a gente vê que é um assunto muito novo. As crianças não entendem o porquê de não jogar um lixo na rua, que aquilo ali vai, o que vai propiciar, né? Entupir um bueiro. Aí elas moram geralmente perto de marginais, a água entra dentro de casa. Então, depois que você consegue demonstrar isso, elas falam assim, nossa, então aquele meu ato de jogar uma balinha fora, um papel de balinha, pode causar todo esse dano, aquele plástico que você joga no rio. Então, isso é importante, que o Dr. Rômulo falou, essa educação na escola é importante. Temos aqui até como exemplo uma escola no Gama, que além de dar essa educação, ter uma matéria de educação de sustentabilidade, eles estão aplicando o próprio desenvolvimento sustentável dentro da escola. O que eles fizeram? Eles substituíram a nossa energia comum pela energia solar, a fotovoltaica. E eles ganharam, inclusive, um prêmio esse mês passado, em São Paulo, por ser uma das escolas que estão trazendo esse benefício. Então, isso é muito importante, porque o aluno está vendo dentro da escola como separar o lixo, como fazer esse descarte. Se ele não tem educação, assim, não recebe essa educação ambiental dentro de casa, porque às vezes o pai, realmente, a família está ocupada em levar o dinheiro e sustentar, né, a família, então acaba esquecendo essa parte educacional, eles estão recebendo na escola.
Então, é muito importante que isso comece lá na primeira aula da criança, ela já começar a ter esse desenvolvimento ambiental, né? Para ela ter uma relação próxima com a natureza. E para a senhora, doutora Michelini, educação ambiental é fundamental. Olha, eu acho que a educação ambiental, se você olhar no longo prazo, ela já gerou, ela trouxe uma força muito grande já para o meio ambiente. Eu acredito que esses grandes fundos hoje que procuram investimentos verdes, acho que são jovens que já foram educados, porque se fosse de outra geração, eles não estariam procurando isso. Então, aí eu vejo um ponto muito, muito importante. Você começa a ver isso, né? E tem que ser em todas as classes. Desde das regiões mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis, que são as mais afetadas, né? Que é um grande debate da justiça climática, porque geralmente esses grandes desastres, né? Enchentes e mesmo nas cidades, quando chove mesmo, né? As moradias mais vulneráveis, que são as que sofrem mais impacto da tragédia ambiental mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê a importância, né, para que eles precisam criar essa consciência, né, de que a ação deles tem esse retorno para toda a comunidade. Agora, tem hora que dá um pouco de desânimo, porque às vezes você está em lugares assim, né, onde o nível de escolaridade é altíssimo e você não vê ninguém separando lixo, assim. Essa é a parte difícil, né? Porque a gente trata aqui da questão da vulnerabilidade das crianças que, né, tem que a família está ali batalhando para sobreviver, né? E vem alguém falar de sustentabilidade e fala, meu filho, eu tô com fome ainda, né? E aqui em Brasília eu vejo muito, assim, muitos lugares onde a gente frequenta que é raro, às vezes. Você vê mais criança parada na frente das 4 latas de lixo coloridas e perguntando, onde é que eu jogo esse? Do que adulto. E olha que Brasília, né? A gente olha para Brasília, a gente vê um local diferenciado. As pessoas têm uma educação melhor e tudo mais, né? E só pegando um gancho disso que a doutora Michelini falou, da conscientização, o que eu acho mais importante, Sérgio, é a criança ou o adolescente conseguir entender que preservar o meio ambiente é algo que ela está fazendo para as futuras gerações. Então, conseguir entender que o planeta Terra só tem um, né? Se a gente não cuidar disso aqui, no futuro a gente não vai ter. Se a gente destruir o rio, a gente não vai ter mais rio, a gente não vai ter mais plantação, a gente não vai ter mais uma série de coisas. Então, eu vejo assim, os meus filhos, crianças, adolescentes, entendendo assim, por que eu tenho que preservar o meio ambiente? Por que é importante? Porque não é para mim só. Isso aqui, né, não é só para mim, isso aqui é para o futuro também. Então, acho que a maior importância estaria nisso, nessa conscientização. Essa questão da coleta seletiva é muito importante tratarmos. E vamos à realidade aqui do Distrito Federal. Eu, por exemplo, não consigo acompanhar como está essa questão, porque o que eu vejo lá onde moro, por exemplo, é que os catadores que fazem mais esse papel da coleta seletiva, o próprio governo do Distrito Federal, doutora Micaela, a senhora acompanha isso, sabe como é que está essa questão? Eles têm um programa aqui no DF, mas assim, de dias a semana, né? Eles passam, selecionam, fazem a seleção de objetos, mas acaba que no final eles misturam. E aí leva para, quando vai para o fundo, quem faz são os catadores de lixo. E aí tem o programa para os catadores de lixo, para ser remunerado justamente para auxiliar, mas assim, um programa efetivo, eu ainda desconheço. Temos as cooperativas já instaladas, isso. Até já conversamos sobre isso aqui com uma autoridade nesse assunto, mas o que nós vemos é que falta uma efetivação, um incentivo, né? As pessoas nem sabem. Você chega lá, por exemplo, na porta do condomínio, tem lá os 2 containers, o verde e o vermelho, uma outra cor. E as pessoas misturam ali, não tem essa consciência, né? Olha, eu durante muito tempo, eu lembro que logo que eu casei ali em 2010, eu andava a louca das sacolas, né? E aí eu levava no supermercado que recolhia plástico, papel, mas meu carro a CLU tava dando igual. Agora o ano passado, já tem um tempo que eu tô na batalha do vidro, porque acho que pouquíssima gente sabe, né, que as estações, né, de resíduos sólidos, elas não conseguem reciclar, porque é um processo caríssimo, eles mandavam para fora. Aí eu fui na internet para achar onde é que tinha os pontos de coleta. E assim, eu moro no plano piloto. Foi dificuldade. Até que eu achei um ponto perto da minha casa. Depois esse ponto fechou. Aí depois eu achei um dentro do IBAMA. Aí melhorou.
Mas, gente, às vezes eu ficava na minha casa, acumulando vidro, até que eu conseguia levar, assim, né? É meio estranho, né? A gente tá na capital do país e eu ter tanto essas memórias. Meus filhos terem essa memória da gente catar. Agora, o meu prédio eles tomaram a iniciativa. E aí, a quadra se reuniu, a prefeitura da quadra pediu um ponto de coleta de vidro. E no nosso prédio agora está separado. Tem uma prateleira ali, onde a gente bota o vidro. E aí, o pessoal do prédio está levando até esse ponto. Mas isso foi mês passado. E depois, né? Não, agora tá resolvido. Não, Ao do a sua meu consciência prédio. está tranquila, mas e o encaminhamento daquele vidro? Será que foi Não, para não, ele tá no certa? ponto de... Agora, dentro da minha quadra, tem um ponto de eu falo- coleta. e depois do ponto de coleta, né? Olha, eu acredito que sim, porque em termos de reciclagem, você tem... O vidro, ele tem valor econômico, né? Quando a estrutura é cara, mas uma vez que você tem a estrutura, a reciclagem, ela é rentável do vidro. E ela já vai chegar ali separada. Tem que acreditar, senão eu vou sair carregando lixo para onde? Mas eu Vidro tenho pra que te dizer que é justamente o problema econômico que nos dificulta a reciclagem do vidro no DF. Por quê? Tem vários projetos de leis, mas nenhum foi para frente, para o recolhimento do vidro à destinação final. Por que aqui no DF é caro? Porque as fábricas que vão fazer a reciclagem de vidro estão longe. Então, eles calculam o frete daqui do recolhimento até o destinação final, não compensa. Então, por isso que nós não temos esse transporte. Então, quem é que faz esse transporte? Uma cooperativa, uma entidade privada que faz esse transporte desses vidros. Tanto que é uma empresa, eu esqueci o nome da empresa, que é aquela cabine verde. Isso, essa cabine verde que tem na minha quadra. Fazendo esse trabalho, porque não existe política pública. Tinha um projeto de lei, que obviamente não foi aprovado, que era proibir o vidro no DF. Já que a gente não consegue ter essa união entre a política do DF e uma fábrica de vidro para reciclagem, então eles falaram, então vamos proibir. Tinha um projeto de lei nesse sentido, então vamos proibir a política, os vidros, que entrasse vidro no DF. Misericórdia, como se o país tivesse pouco plástico, né? Pois é, ia piorar porque nós íamos consumir o plástico. Então, por isso não foi para frente. Ou seja, então o nosso problema fundamental aqui no DF, que é no centro-oeste, na verdade, é essa distância entre a fábrica de reciclagem. Por isso que o vidro, por mais que seja rentável... Mas tem uma empresa, será que não? É só ela que faz. Ela não tem capacidade de fazer tudo isso. Tudo, né? De fazer toda a coleta no... Não tem. É igual estamos acompanhando agora com a sacolinha de supermercado, né? Que você vai lá, a sacolinha era proibida, agora você tem que pagar pela sacolinha. Qual é o efeito disso? Eu acredito que menos sacola vai para a natureza? Eu acredito. Pagando 10 centavos, 25 centavos, dependendo da sacola. Sérgio, no começo eu tinha uma restrição com relação a esse projeto de lei, mas depois, se você começa a pensar mais no longo prazo, você vê as vantagens, né? A gente fica, mas isso aí prejudica as pessoas que muitas vezes usam aquelas sacolas, às vezes até para, né, nas lixeiras de casa e tudo mais. Mas o ponto é justamente esse, né? Se você não tem um mínimo de controle sobre isso, e aí o controle vem com uma cobrança por um valor e tudo mais, aquilo as pessoas pegavam assim, né, centenas, dezenas de sacolas, e aquilo se perde de uma forma. Então, assim, eu vejo com bons olhos a lei, né? Eu acho que é uma forma, assim, de você até conscientizar mais as pessoas a usarem menos, a consumir menos, a trazer sacola de casa, né? Isso é uma forma de você educar também as pessoas, né? Não sei o que as Concordo, é uma forma de controlar o uso, concordo plenamente. A senhora também concorda, doutora Michelini? Concordo, e eu vou ser muito sincera, gente. Quem nunca, né, botou 2 sacolas no supermercado? Quem nunca, né, fez isso? Levava para casa. Você botava 2 sacolas. Você ia botar qualquer coisa no saco, você botava 2, sacolas, né? sim. Era a gente desde criança, vai pro supermercado. Para não arrebentar, né? Eu tenho 2 irmãos, minha mãe ia pro supermercado, um fica fazendo a sacola dupla e o outro fica... Hoje meu carro anda cheio de sacola retornável. E mais, só do debate ter aparecido, você já tem muitos supermercados que antes da proibição da sacola de plástico começaram a dizer, essa sacola é biodegradável. Então você tinha um ganho de imagem para o estabelecimento que trabalhava com aquela sacola biodegradável. Então a lógica mudou, né? É o que eles sempre falam de meio ambiente. Deu start, né? Você pensa grande, mas é no dia a dia, né? Meus filhos já não vão saber a técnica do sacola. Muito bem. Vamos falar de um outro assunto, são decisões do STF. A doutora Michelini já citou aqui logo no início da apresentação sobre isso. O que a senhora pode destacar dessas decisões do STF também para os nossos debatedores participarem? Olha, na atuação no dia a dia da advocacia em prol do meio ambiente,
as decisões do Supremo têm servido de esteio na nossa argumentação. Porque é muito diferente quando você tem que fazer ali um parecer, uma defesa judicial. E, claro, você tem doutrina, né? A doutrina é sempre muito relevante. Mas a partir do momento que você tem uma decisão do Supremo que atesta, falou assim, olha, a atividade econômica ela está condicionada à proteção do meio ambiente, né? A decisão foi o Supremo que definiu a questão do amianto, né? A gente tem uma questão muito complexa no Brasil em relação às normas de meio ambiente, que são as competências, né? A competência você tem a competência comum, né? A União edita as normas gerais, o município vai seguindo a escala, né? Estados, e aí o município tem a legislação local. É uma jurisprudência consolidada do Supremo, de que se a norma, vamos supor, municipal for mais protetiva ao meio ambiente, ela vai ser respeitada. Claro, desde que ela não esvazie a norma geral, porque você não pode fugir daquele esquadro. Então, isso dá uma sustentação para a gente muito grande, né? Teve uma época que houve um debate muito intenso sobre a dispensa de licenciamento para atividades agropecuárias. E aí você tem acho que a STA, acho que é 286, 289, enfim, de tanto que a gente usava essa decisão do Supremo, ela falou assim, olha, o licenciamento ambiental, ele precisa identificar riscos e definir condicionantes. Uma dispensa de licenciamento, por mais seja, né, mas se você alegue que seja inferior o impacto do empreendimento, você precisa fazer essa avaliação de impacto condicionante. E aí o Supremo afastou uma lei, se não me engano, acho que do estado da Bahia, depois afastou de vários outros estados também. Isso trouxe uma força do ordenamento jurídico muito importante, né? Todo o debate do Código Florestal, as audiências que foram feitas, né? Foi um marco... para quem já estava no meio ambiente antes, a lei, eu lembro, foi triste. Eu chorei no dia que passou o Código Florestal, eu juro para você que eu chorei. Mas chorei de verdade, chorei. Mas tá, a vida que segue, né? Foi aquilo que eu falei no começo, tem que dar 100%, porque de vez toda hora estão roubando um pedaço do seu trabalho. Mas o Supremo veio depois e pacificou e trouxe muitos conceitos importantes sobre a preservação do meio ambiente. E outra força que a gente tem muito grande no dia a dia da atuação, né? No contencioso, no consultivo, foi o Supremo ter conhecido status de lei para as resoluções CONAMA. Status que o Supremo deu, né, para as normas, até por delegação legislativa, enfim, né, para todas as resoluções CONAMA. A força que ele deu ali é um reforço, não só argumentativo, é um reforço de autoridade, né? A gente tem debate. Hoje em dia tem, até terraplanista tem, né? As pessoas falam de tudo, mas se você tem o Supremo do seu lado, isso traz uma força muito grande, né? Isso sem contar as últimas decisões do ano passado, estado de coisas inconstitucional. Tudo aquilo, né? Quando você vê que a prática está indo muito longe da Constituição, o peso do Supremo, né? Principalmente nesses últimos anos, bom, pelo menos eu tenho recebido com muita alegria. Doutor Rômulo. Bom, realmente, nos últimos anos, a jurisprudência, não só do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, tem sido muito rigorosa, com perdão da palavra, não sei se, né, essa palavra seria correta, mas muito rigorosa em defesa do meio ambiente. E citando decisões recentíssimas do Supremo, na semana passada terminou o julgamento da ADI 6137, salvo engano, que julgou constitucional uma lei do estado do Ceará que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos. Mas eu tenho uma crítica, eu tenho uma certa reserva a essa aplicação absoluta e restrita do chamado princípio da precaução ambiental, porque a proteção constitucional do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, ela utiliza muito a aplicação do princípio da prevenção, que é quando você consegue antever um dano ambiental, quando aquilo é previsível, e o princípio da precaução, que você aplica, você protege, faz a proteção, mesmo que aquela não haja tantas evidências científicas daquele dano. Então,
eu vejo com muita restrição, apesar do Supremo Tribunal Federal e do STJ terem aplicado muito esse princípio da precaução e, de forma correlata, um princípio, né, o ministro Herman Benjamin costuma aplicar muito, que é indúbio pro natura, na dúvida você protege o meio ambiente. Eu tenho muita reserva com relação a isso, principalmente porque, como eu, né, já falei, eu penso mais na defesa do desenvolvimento sustentável. Então, quando você tem benefícios que superam riscos potenciais, né, você tem que dar prevalência, ou então pelo menos considerar que aquela atividade, que aquele empreendimento vai trazer ganhos para a sociedade, né? As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ganhar dinheiro, as pessoas precisam de recursos, né? O maior problema ambiental do Brasil são as desigualdades socioeconômicas. São pessoas que não têm esgoto, são pessoas que não têm água, essas pessoas, elas não estão preocupadas, como eu disse, não estão preocupadas em separar lixo plástico de lixo orgânico. Então, nesse ponto, né, você não pode aplicar essa precaução de uma forma irracional a ponto de gerar perdas de oportunidade, de inovação, de avanço tecnológico, que acabam prejudicando a sociedade como um todo. Temos uma linha muito tênue e acredito que aí sim teremos um debate aqui na nossa bancada, né, doutora Micaela? Sim, concordo em parte com o doutor Rômulo falou, tem que ter essa harmonia entre o desenvolvimento econômico, né, e o sustentável, mas dentro da política pública é possível fazer esse manejo. Como? Temos que passar uma estrada e devastar uma certa área aqui, uma área de reserva legal, uma APP. Tem uma outra contrapartida. Será que é a única forma de levar a estrada para aquela determinada população? Se for, então vamos fazer um novo replantio. Porque não dá apenas para devastar, pensando no desenvolvimento econômico, pensando no desenvolvimento daquela cidade e esquecer da parte ambiental. Por quê? Porque aquela cidade vai crescer com aquela estrada, mas eles também vão precisar do quê? De árvores, vão precisar do verde, dos recursos naturais que aquela terra poderia possibilitar, né? Sim. E trazendo até o que a doutora Michelini falou sobre o STF, né, e tanto o STJ, uma discussão que nós temos do licenciamento ambiental, que é a falta de regulamentação. O STF já falou, se o legislativo não for para frente com essa legislação, é o que está sendo aplicado dentro dos julgamentos que estão chegando no STF. Porque a cada dia está aumentando realmente as demandas. Antes, as demandas ficavam lá atrás, porque o IBAMA não tinha força para uma multa, as ações não chegavam nas instâncias superiores. Agora estão chegando. E as multas estão sendo aplicadas, as pessoas estão indo para o CADIM. Então, essa discussão, que é muito importante para a gente, do licenciamento ambiental, está sendo agora rediscutida no STF, na Câmara Legislativa, né, na Câmara Federal. Teve uma audiência pública esse mês passado, né, estamos em junho já. Então, agora eles estão acelerando para regulamentar esse licenciamento ambiental, justamente para evitar esse tipo de decisões conflituosas, né, ou que possa até ir contra o desenvolvimento econômico. Doutora Michelini, já aproveitando o gancho dessa questão que estamos tratando, temos até uma decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, que enviou para o Centro de Soluções Alternativas de Litígios uma ação contra a redução dos limites do Parque Nacional Jamanchim, no Pará, para a construção da Ferrogrão. Aí entra a questão também da preservação do meio ambiente e a questão indígena. Sim. Só fazendo um último comentário sobre o princípio da precaução. Vamos perder o gancho, né? Enfim, tem uma decisão se eu não me engano, é do Toffoli, que ele trabalha, eu acho que ele esmiuçou um pouco mais o princípio da precaução. Para a gente até deu uma certa esvaziada, porque ele trabalha muito como se fosse uma matriz de gestão de risco para poder aplicar o princípio da precaução. Então, acho que aquela decisão, ela deu um pouco mais de, embora, né, passivo de críticas, para quem usou muito, né, princípio da precaução, ela trouxe uma concretude maior. E eu acho que assim, a gente também aplica muito o princípio da precaução, porque a nossa discussão, ela precisa se aprofundar, né? Principalmente no Brasil, que são os estudos científicos. Eu acho que isso passa um pouco pelo fortalecimento das instituições de meio ambiente, as instituições públicas de meio ambiente, de fortalecimento, de comunicação com a academia, com desenvolvimento de pesquisa. Porque eu acho que assim, quanto mais pesquisa a gente tiver, quanto mais dados, quanto mais informação, a gente tira o subjetivismo do debate. Agora, quando você está vendo uma situação
você enxerga ali um risco, né? E aí é que entra o Herman Benjamin com o indúbio pro natura, com o princípio da precaução. E isso, obviamente, cria um flanco para conflito social. Porque, de um lado, se você tem, né, a necessidade de desenvolvimento econômico, você tem a necessidade de proteção da natureza. Sem informação, quanto menos informação, eu acredito que maior é essa zona cinzenta do princípio da precaução ou do indúbio pro natura, né? Eu acho que o aprofundamento do debate, quanto mais técnico, não que a técnica seja neutra, né? Mas, assim, cada estudo vai poder mostrar as premissas de onde partiu. Eu acho que isso vai ajudar muito nesse debate. Agora, tem determinados temas que realmente, né? Assim, em relação a agrotóxico, é muito complicado, porque é um experimento humano, né? Se você não tem a certeza de que aquilo vai fazer mal, mas é uma substância tóxica envolve a questão da saúde também, né? Envolve a questão... E a Constituição fala, né? Claramente, falou, olha, você vai proteger a saúde humana. É um comando muito claro que a Constituição dá, né? Porque no meio ambiente você vai proteger a vida, né? Os processos ecológicos e tal, né? O capítulo da saúde ele é ainda mais incisivo. Então, eu acho que depende do objeto em que você, de repente, poderia buscar uma concretude maior. Tem horas que, diante do risco, né, não tem o que fazer. E essa questão indígena, rapidamente, para a gente entrar nesse assunto, porque o tempo está passando. Meio ambiente e a questão indígena. Olha, esse debate é bom, né? Enfim, a gente teve o marco da Raposa Serra do Sol. Aí em 2017, né, veio um parecer da AGU que aplicou o marco da Raposa Serra do Sol para todos os processos da FUNAI, e depois teve um liminar do Supremo também, suspendendo a aplicação desse parecer. A gente tem uma outra ação, né, que deve ser julgada em breve, que está já reconhecida a repercussão geral sobre a aplicabilidade, sobre a questão do marco temporal, né, que está aí sendo discutido. Então, esse assunto, ele está muito evidente, ele está muito latente agora, principalmente a partir do momento que você criou o Ministério de Povos Indígenas, que isso realmente deu uma voz muito grande às comunidades indígenas na esplanada, né, eles agora têm um porta-voz muito forte, né, que é o Ministério. E aí, passando para esse caso específico, né, do Parque Nacional do Jamanchim e da Ferrogrão. Olha, eu acho que esse encaminhamento foi excelente de mandar para a Câmara de Conciliação, né? Porque ali você teve uma mudança. Antes você tinha um desenho do Parque Nacional e aí para poder passar a ferrovia, você teve uma alteração que tinha toda uma avaliação dos estudos, toda a questão dos estudos técnicos, né? Que não foram observados, e recentemente teve uma manifestação até da AGU nesse sentido. Mas eu acho que uma vez que ele vá para a Câmara de Conciliação, os atores vão conseguir, né, talvez, buscar um meio termo, não? Não digo meio termo, mas às vezes uma compensação que traga o benefício ambiental, o mesmo benefício ambiental daquela parte que foi alterada em relação à passagem da ferrovia, né? Porque na Raposa Serra do Sol, o julgado deixa muito claro, falou, olha, as comunidades precisam ser ouvidas, elas precisam ser respeitadas, mas para determinados empreendimentos de interesse público, né, a decisão do governo do interesse público vai se sobrepor. O interesse público se sobrepõe ao interesse da comunidade, né? Então, eu acho que no diálogo, na conciliação, eu acho que eu vejo como o melhor caminho. Porque a decisão, às vezes, ela resolve, ela traz a solução jurídica, mas ela não resolve o conflito na região, que é o que é mais grave, né? Doutor Rômulo, e a comissão que o senhor preside de Direito Ambiental e Sustentabilidade do OAB do DF, tem alguma programação para hoje, para esse dia? O que temos hoje? Sim, hoje nós temos um evento no período da tarde, a partir das 14 horas, lá na sede da seccional da OAB. Inclusive, eu deixo o convite para todos que tiverem interesse. A OAB DF está participando da campanha Junho Verde, que foi instituída por lei no ano de 2019, salvo engano. E nós vamos ter palestras, painéis de cidadania e sustentabilidade e também
sobre a necessidade de mudança de paradigma na gestão de resíduos no Brasil, inclusive com a presença do Dr. Rony Nemer, que é presidente do IBRAM, aqui em Brasília. Entre outros participantes, será às 14 horas na sede da OABDF, no auditório. Estão todos convidados. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Já parto agora para os agradecimentos e as considerações finais dos nossos convidados, falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Começo agradecendo a advogada, mestra em Direito Constitucional, especialista em Direito Ambiental, doutora Micaela Minaré Brauna. Doutora Micaela, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça depois de tanto tempo. Quais as suas considerações finais? Obrigada, Sérgio, pelo convite. Acho que usar essa data, né, lembrar dessa data para refletir, que é o que eu falei até no início, lembrar que nós temos uma agenda para ser cumprida até 2030, que é a agenda que foi um pacto global, né, de incentivo ao meio ambiente, de estabilidade, não só do meio ambiente, como a estabilidade social e governança. E a sociedade, ela tem participação nessa agenda porque existe nesses objetivos, nessa ODS, 17 objetivos, que inclui a sociedade. Então, nós precisamos participar dessa harmonia, né, no desenvolvimento econômico e tecnológico com a natureza para atingir essa meta. Muito obrigado mais uma vez também à mestra em Direito Público pela UNB, com 15 anos de atuação na área, na área ambiental, melhor dizendo, doutora Miqueline Neiva. Muito obrigado por estar conosco e as suas considerações finais. Sérgio, agradeço muito pelo convite, foi um debate muito agradável com os colegas debatedores aqui. Eu acho que, até, né, lembrando um pouco da fala do Rômulo, hoje é um dia para lembrar que a Terra é a nossa casa, que é uma nave sem porta de saída. Então, né, não tem lá fora. Não existe a cidade e a floresta lá, né? Não existe o índio lá e o agricultor aqui. Tá todo mundo viajando nessa mesma nave azul pelo espaço. E a gente, né, tem que pensar nas gerações que vêm, né? As pessoas me falam assim, mas você não desistiu de meio ambiente ainda? Eu falo assim, quem tem filhos não tem esse direito de ser pessimista. Porque eles precisam de água limpa, eles precisam do ar puro, eles precisam da biodiversidade. Eles não, né? Todos nós precisamos. Então, eu acho que é um dia para lembrar que tudo está conectado, né? E que a gente precisa fazer a nossa parte para viver em harmonia com todas as outras espécies animais e vegetais e todo o ecossistema do planeta. E temos ainda a questão dos carros, né? Movidos a gasolina, a questão do carro elétrico, o governo pretendendo um pacote de descontos para carros populares, né? Enfim, vamos rezar, torcer para o hidrogênio verde chegar logo, a energia, a hidrogênio vai chegar aí a preços mais justos. Agradeço também ao advogado e presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade do OABDF, Dr. Rômulo Najib. Obrigado por estar conosco, suas considerações. Bom, eu agradeço muito o convite e fico feliz, né, da gente estar aqui hoje, né, comemorando essa data. Eu costumo dizer que a proteger o meio ambiente é um pacto, é um acordo que nós que estamos vivos fazemos com aqueles que ainda não nasceram, né? Sem alarmismo, sem extremismo, sem ideologia, mas com muita ciência, muito pé no chão. E é isso. Importante, a proteção é muito importante. Muito obrigado aos nossos convidados, obrigado a você também que está nos acompanhando pela Rádio Justiça e pelo canal do STF, da Rádio Justiça e TV Justiça no YouTube. 10 horas e 59 minutos, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.